Oi pessoal, eu sou o Lelis. Pois é, eu assisti o Domingo Espetacular da Record ontem de noite e a reportagem sobre a vaca Viatina, aquela vaca que foi leiloada por 8 milhões. E eu fiquei pensando assim, o que será que pode estar por trás dessa vaca milionária? E se existe alguma coisa que a tecnologia está envolvida nisso? Ficou curioso? Vem comigo. Vamos falar um pouquinho do que pode estar por trás disso. Vem! Oi pessoal, eu sou o Lelis. É muito conteúdo. Vamos conectando essas ideias. Pois é, pessoal, o agro é tech mesmo, né? Ontem eu vi na Record, no programa Domingo Espetacular, essa história. E, poxa, de repente, se você quiser saber tudo sobre essa reportagem, os detalhes, como foi feito, né? Então, vai lá no Play Plus e acessa a reportagem completa do Domingo Espetacular. É o dia 3 de julho, certo? É o seguinte, eu vou aqui me ater a alguns números e eu vou pular para aquilo que me chamou a atenção, tá? Da parte da tecnologia, certo? Então, vamos lá. Total de 8 milhões de reais, mas a venda foi apenas de 50%. Pois o dono queria manter o vínculo com a vaca. Bom, isso é possível, você faz a abertura e leiloa só 50%. Aquilo que você apurar da reprodução, né, você fica com 50% e a outra pessoa com 50%. Ok, ótimo. 300 mil reais cada bezerro, tá certo? E ela está prenha. Então já teve uma venda aí, digamos, na planta, né? E a previsão é de que ela tenha condição de ofertar 60 embriões por ano. Ou seja, a matemática é até simples, né? 18 milhões de reais. Ou seja, se a gente for fazer e pegar e fizer uma relação aí com o retorno sobre o investimento, né? 50%, 9 milhões, menos 4, 5 milhões no primeiro ano. Depois é liso, entra direto. É um bom retorno, é uma boa linha de investimento. Mas vamos lá. A que se deve esse desempenho? A gente pensa assim, nossa, mas esse valor, né, é alto e tem algum segredo? Sei lá, como é que eles chegam nisso, né? Bom, além de todo o empenho, o carinho, o tratamento que esse animal recebe, a humanização, né, por parte de quem trata, o cuidado, né, toda a equipe de veterinários e as pessoas, enfim, que cuidam da nutrição do animal, né, a tecnologia tem um forte impacto e responsabilidade nisso, né? E aí a reportagem mostra bem ali a parte da inseminação artificial e a gente falar do melhoramento genético. E eu fiquei pensando, poxa, que legal, aqui na Embrapa tinha um pessoal que fazia um trabalho com melhoramento genético através do quê? Da análise de redes sociais, tá? Mas calma, porque eu não estou falando do Twitter ou do Facebook da vaquinha, não, tá bom? Análise de rede social, ARS, ou no inglês Social Network Analysis, SNA, que se vocês forem procurar sobre isso na internet, é uma área de pesquisa que busca estudar os relacionamentos entre entidades. Se você fizer análise de redes sociais sobre organizações, sobre pessoas, as suas entidades são exatamente organizações e pessoas, tá certo?
Aqui no nosso caso, se a gente fosse aplicar análise de redes sociais para o meio agropecuário, digamos, especificamente as vacas e os touros, né? Você teria como entidades as vacas e os touros. Então, eles utilizam uma metáfora visual. Metáfora é uma palavra pesada, mas a linguagem técnica é a metáfora visual que eles usam. É uma forma de estruturar visualmente essas entidades através de grafos. E aí, poxa, grafos também é uma palavra técnica, né? Ok, mas vamos pensar o seguinte. Você tem essa representação, ela leva em consideração círculos, bolas, que seriam as suas entidades, e traços, arestas, que são as ligações entre essas entidades. E aí essas arestas significam essas relações, ok? Vamos pensar, né? Ok, você tem a vaca e o touro, mas como que essa vaca especificamente pode ser escolhida? Ou como esse touro especificamente pode ser escolhido? E aí, a primeira arte que eu fiz, eu mandei mal, porque eu coloquei boi. E aí eu fui ver se é boi ou touro. O boi é o touro castrado. Aí eu falei, bom, a menos que eles tenham tirado e congelado, não dá para depois que vira boi querer fazer esse traçado aí. Mas enfim, mesmo o boi você pode colocar ele na sua rede social. Fechado esse parênteses, voltando para a explanação, como que escolheria? Bom, a gente tem uma ideia, né? Imagina aí, você tem esse círculo, e aí eu vou passar as imagens, elas vão me ajudando nessa explicação, tá ok? Então, pense em uma estrutura, tá, formada por nós, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aí, e as arestas, que são esses tracinhos, essas ligações entre as bolinhas. Eu coloquei como setas porque você pode ter uma relação de antecedente, tá certo? Então, dependendo, pode ser traço, se não fizer a diferença, né, o sentido da ligação, ou você pode ter a seta quando indica o sentido da ligação. E isso representa exatamente, né, essa relação entre as entidades. Para o caso do melhoramento genético, né, a representação mais comum, tá, é o grau de parentesco mesmo. Então, filho, neto, pais, tios, tá certo? E assim por diante. E através das características dos familiares, tá? E de algumas métricas bastante interessantes da parte de grafos e da própria análise de redes sociais, você consegue apresentar alguns indícios, tá, de parceiros para as vacas ou os touros reprodutores. Então essa representação que a gente vê aqui na tela, né? Você tem aí essas 5 bolinhas, né? E você tem a vaca que junto com o touro deu origem a um touro. Então esse mesmo touro juntou a inseminação artificial, foi feita com uma outra vaca e gerou uma vaca desse resultado. E agora imagina o seguinte, que você tenha várias e várias e várias dessas bolinhas e muitas e muitas e muitas dessas relações. E aí você chega num ponto, quer dizer, você tem essas milhares de bolinhas com várias dessas relações. Você começa a ter o quê? Você começa a ter nichos de reprodução, você começa a ter que são os chamados clusters, né? Você começa a criar esses clusters e você começa a mensurar resultados, o que é muito interessante para a tomada da próxima decisão. E assim como você tem o melhoramento, onde você tem uma vaca bem valiosa, você também tem isso para os touros bem valiosos. E aí como é que fica a relação? Quer dizer, como que isso funciona na hora de fazer a decisão? Ou é só relação tipo
pai, mãe, tio e só, que tipo de pergunta, né, ou conclusão é possível tirar da análise? Bom, você liga as bolinhas, né, com os tracinhos e cria a relação. Aí você rotula essa relação e coloca em cada uma dessas bolinhas, nas suas entidades, as características que você deseja mapear. Então eu estou falando, por exemplo, de dados físicos. Eu não sou especialista desse domínio, então eu vou dar alguns comentários aqui, tamanho da perna, dorso, posso falar bobagem. Então, nesse momento, eu sou especialista do algoritmo que vai justamente rodar essas relações e fazer essa análise. É bom ter o especialista do domínio do lado para poder dirimir dúvidas. Quem vai trabalhar com a parte do algoritmo e quem vai trabalhar com a parte, quem é o especialista do domínio que o algoritmo vai estar sendo aplicado. Então a gente vai estar pegando dados físicos, tamanho da perna, amplitude, enfim, resistências a bactérias, vírus, vacinas que já tomou, se tem alguma relação, e aí vem muito a parte do fenótipo, né, forte nisso, fraquezas e alergias que possa apresentar, são só alguns exemplos, e através das combinações de características é possível estimar a probabilidade do embrião a ser formado, puxar as características do pai ou da mãe, e aí a gente consegue levar isso na árvore genealógica do bezerro, né, que vai ser do embrião ali que vai ser formado. A gente puxa o avô, a avó, e se tem alguma influência de algum tio ou tia ali dessa relação, quer dizer, quantos % de chance de ocorrer algo muito massa isso, né? E isso define a forma da escolha e a criação desses casais para poder fazer a inseminação, né? E aí a gente pensa que esse melhoramento genético e o estudo de SNA é feito só dessa forma. Essa foi o nicho, né, que eu olhei, vi a reportagem e lembrei na mesma hora. Mas tem gente fazendo isso com as cabras. Então é a cabra, é o bode. Mais uma vez, não sou especialista de domínio, então eu posso usar terminologias erradas. E até o controle de algumas pragas em lavoura e você juntar esse tipo de planta com esse outro tipo de planta e a coisa vai sendo feita dessa forma. E aí o resultado nosso, lá na frente, é cada vez mais melhoria na produtividade, melhoria no desempenho, melhoria da qualidade do produto que o animal consegue oferecer. E aí a gente pensa, poxa, isso é muita tecnologia, isso tem uma alta utilização de algoritmos para chegar nessa conclusão. E aí naquele vídeo que a gente fala, dados, informação, eu estou querendo chegar no conhecimento. É o conhecimento dessas relações, é o que eu aprendo com essas relações e o resultado observado nos embriões que eu retroalimento a minha análise de rede social para tomar melhores decisões logo ali na próxima inseminação que for sendo feita. Imagina 60 embriões por ano. A cada geração eu consigo ter 1 grau de melhoria. Bom, esse vídeo era isso que eu queria passar. Eu quero agradecer muito a você que ficou aqui comigo até agora. Essa é uma curiosidade muito interessante. Manda esse vídeo para alguém que você acredita que vai fazer diferença na escolha, às vezes, de algum curso, alguma especialização. Está perdido, está procurando alguma coisa para estudar, para ler. Leia sobre a análise de rede social. Você tem essa vertente, né, que é porque a aplicação disso é muito variada.
Então, eu queria agradecer mais uma vez a você que está acreditando nesse projeto. Dá o like, compartilha esse vídeo, inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, valeu!